Povo do Deus Altíssimo, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui a partilhar esta live. Vamos hoje estudar de onde veio Jesus. Como nós podemos explicar isso segundo o texto bíblico de João 18? De onde veio Jesus? É uma pergunta que o próprio imperador, naquela altura, perguntou a Jesus: de onde é que tu vens? Qual é o teu reino? Será que nós temos ideias do que Jesus estava a falar? Será que nós podemos entender as palavras de Jesus? É isso que nós vamos ver juntos, meus irmãos. Vamos partilhar essa live com todos os que nós pudermos e vamos entender o que vem aqui nas Sagradas Escrituras de João 18. Jesus diz que se o reino dele fosse deste mundo, ele teria soldados a batalhar em seu favor. Então vamos entender pelos textos bíblicos quem é esse Jesus, de onde é que ele veio, qual é a missão dele vindo à Terra. Vamos descobrir isso agora, meus irmãos. Vá partilhar essa live, por favor. E eu vou fazer aqui o mesmo enquanto nós estamos aqui. Vamos partilhar o máximo possível. E eu quero partilhar essa live com todos os demais.
Nós, humanos, recebemos bem Jesus? Partilha isso, meu irmão, porque é a pergunta muito importante. A Bíblia afirma que Jesus virá com poder e grande glória. Mas de onde é que ele vem? De onde é que ele veio no princípio? E onde é que ele está neste momento? E se Jesus é Deus, como é que ele tem um reino lá, abandona o reino por 33 anos e meio e fica no meio da terra? Vamos entender isso. Você está aí, estudante bíblico, eu quero que alguém me possa explicar bem, segundo os textos de João 18. João 18 é o texto mais desafiante do que eu já encontrei na Bíblia. Vocês não vão encontrar isso nem no livro de Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Unicamente vem no texto de João. João 3, versículos 16 diz: Eis que Deus amou o mundo, isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Vejam bem, não há outra solução. Salvação só vem por méritos de nós aceitarmos Jesus no nosso coração como nosso Salvador pessoal. Se nós pensarmos que há outro método de salvação, Jesus diz que não existe. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos entender aqui, do jeito que Jesus está aqui a falar. Meus irmãos, tem muita coisa para nós podermos tirar desse texto. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus não foi enterrado como um ser normal, num caixão posto à terra? Qual é a simbologia da cruz? E por que Jesus, dele mesmo, diz que o meu reino não é deste mundo? Então vamos ver quantos mundos existem, meus irmãos, segundo os textos bíblicos. De onde é que Jesus pertence, na verdade? Quem enviou? É isso que nós vamos ver agora nos textos de João 18. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que vocês estão aí. Janete, Bossi, Carla Silva, Franklin. Partilhem, por favor, essa mensagem com todos os demais e vamos entender os textos, por favor, de João 18. Jesus perante Pilatos. Jesus está diante de uma autoridade romana do qual ele mesmo reconhece que Jesus é inocente. Mas a igreja, os judeus, da qual Jesus veio salvar, eles próprios foram entregar Jesus para ser crucificado. E quando aquele homem, o imperador, viu que Jesus era inocente porque ele fez uma série de perguntas, ele vai tomar responsabilidade de libertar Jesus, mas o povo diz: não podes libertar. E se tu libertares esse homem, não és amigo de Júlio César. Porque naquela altura se dizia que Júlio César era o único rei e o único Deus na terra. Então o povo da terra, nós, humanos, a igreja, escolheu antes Júlio César como rei da terra do que Jesus. Mas quem é esse Jesus? De onde é que ele veio? Vamos então para os textos bíblicos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Continuem a partilhar aí essa live, por favor. Diz então João 18, versículos 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Vamos ver aqui. Quem está a entregar Jesus no Sinédrio é a igreja, é o povo de Deus, os chamados judeus. E era o tempo da Páscoa. Vejam a quão grande é a hipocrisia humana. Então, eles estão a ir entregar um homem para ser morto, crucificado, como igreja, mas eles acharam vergonha de poder entrar no lugar onde Jesus ia ser julgado. Porque era um dia especial para aquele povo.
dia da Páscoa. E no dia da Páscoa é como sábado, é uma coisa muito sagrada para o judeu. Sábado é um dia que eles olham como um dia santo, que não se pode pecar. E aí eles vão dizer, não, nós não podemos entrar aí. Mas enviaram Jesus. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Pilatos estava indignado. Qual é a condenação? Vamos olhar para o texto. Responderam e disse-lhes, se este não fosse malfeitor, maldito, não te o entregaríamos. Vejam a condenação que a própria igreja está a dar a Jesus. Eles estão a dizer, o homem lá que tinha o domínio naquela altura, romano, que a razão pela qual eles estão a entregar Jesus é por ele ser um homem que não tem méritos. É um homem maldito. Um homem que não se reconhece judeu, mas ele se diz mesmo filho de Deus. Vejam a grande condenação que Jesus leva. E vamos entender. Disse-lhes Pilatos, levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Ora, eu quero perguntar aqui a vocês, meus irmãos, qual é a lei que está dentro da Bíblia onde mandam matar Jesus? Deem-me um versículo, um capítulo, onde alguém escreveu que Jesus tinha que ser morto. Se vocês forem ver um pouco Daniel 9, vocês vão encontrar a resposta de Deus. Vamos para Daniel 9 e vamos marcar aqui esse texto de João 18, porque vamos voltar aqui e vamos ver quem deu instruções para Jesus vir no planeta Terra e ser morto. Porque lhe deram instruções lá, a partir do reino dele, diz, tu tens que ir à Terra e tens que ir pagar o pecado pela raça humana. De que ordem estamos a falar? Quem deu essa instrução? Perdão. Perdão, pessoal. Continue a partilhar aí essa live. Por favor. Acabei de comer flocos de aveia e está-me a engasgar. Ok. Então, quem dá a ordem para crucificar Jesus? De onde veio essa ordem? Meus irmãos, Daniel 9. Aqui Daniel vai orar porque Deus vai lhe dar uma série de revelações, das quais falam desde o início da saída de Noé da arca. Vocês sabem que o primeiro povo da terra foi destruído pelas águas do dilúvio, segundo a história bíblica. E a nossa geração, nós que estamos aqui hoje, pertencemos a essa descendência de Noé. Noé, Sem, Cão e Jafé. E logo naquele período, estávamos quase no período do primeiro império da terra, que é o império da Babilônia. Daí Deus vem e aparece, e em sonho vai dar a revelação ao profeta Daniel. Daniel, vai aparecer um reino, um outro reino, um outro reino e um outro reino. 4 reinos. E no tempo do último reino, Jesus virá. E Daniel não entendeu nada. Daniel começa a pedir a Deus informação e ele quer saber mais. Por que no 4º reino Jesus viria e qual era a sua missão? Foi o que Daniel queria saber. Agora vejam o texto de Daniel 9 que Deus vai falar para o profeta Daniel através do seu anjo. A pergunta é, quem enviou Jesus à terra? Qual é a sua missão? Aqui está a resposta. Daniel 9, 21. Estando eu digo ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Aqui está a explicar a situação do anjo. Diz que o anjo veio voando. Quer dizer que os anjos literalmente têm asas, eles voam.
são seres celestes, não são como nós, irmãos, que temos sobracinhos. Os anjos voam. Está aqui o texto a dizer que veio um anjo rapidamente voando, tocou na hora do sacrifício da tarde, me instruiu, falou comigo, disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido da visão. No princípio das tuas orações, das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado. Toma bem sentido na palavra e entenda a visão. Olha aqui, o texto está a dizer que o anjo veio por quê? Porque Daniel é uma pessoa amada de Deus. Daniel é alguém que busca em oração a Deus. Ele lê as Escrituras. Ele procura conhecer e ter uma relação verdadeira com Deus. E quando nós buscarmos a Deus de todo o coração, diz que Ele vem e começa a habitar em nossos corações. Essa brincadeira da gente ouvir os pastores. Eu falei com Deus, Deus disse, Deus falou. Se a Bíblia não falou, irmãos, não acreditem em nada do que o pastor vos fala. Jesus, ele viveu pela mesma vida. E ele nos dá esse exemplo. Enquanto a Bíblia não falar, o pastor não falou nada. Por isso é importante que nós entendamos as Sagradas Escrituras. Jesus diz: eu sou caminho, eu sou a vida. Ele é a palavra, de acordo com Apocalipse 19. Ora, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quantas semanas? 70. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para quê? Vamos ver então a missão de Jesus. Está declarada aqui com média de 650 anos antes que Jesus nasça no nosso planeta. Antes que Jesus vá para a cruz do Calvário, Deus está a dar a mensagem ao profeta Daniel com muitos anos de antecedência. Jesus virá e vai ter que fazer isso para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar toda a visão e profecia e para ungir o Santo dos Santos. Estão aqui vários pormenores. Meus irmãos, eu quando estou a ler esse texto, dá para tremer, dá para a gente arrepiar o corpo. Alguém está a dizer ao profeta Daniel: Jesus tem que vir. É um propósito do Deus Criador dos céus e da terra. Para fazer o quê? Jesus, ali no texto de João 8, é João 8? João 18, perdão. Ele está a dizer: o meu reino não é deste mundo. Alguém me mandou. Alguém me enviou para cumprir uma missão. E a missão aqui está. E muitos de nós, seres humanos, achamos que por Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ele é um homem derrotado. Tanto como a igreja dos judeus acharam Jesus um homem derrotado, porque ele não conseguiu se salvar. O que os judeus queriam fazer? Queriam ver o próprio Jesus a sair da cruz e dizer: eu posso, eu quero, eu sou o rei. Jesus não. Ele se despiu de todo o poder do unigênito do Pai. Jesus, ele se refere aqui que tem um Deus, Criador dos céus e da terra, do qual o envia para uma específica missão. Qual era a missão de Jesus? Extinguir as transgressões. Extinguir quer dizer acabar com as transgressões da terra. Pergunta aí, meus irmãos, somos nós extintos? Estamos nós fora da contaminação do mundo? Estamos, na verdade, determinados a viver uma vida de pureza? E se Jesus veio para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, a pergunta é: será que nós não pecamos no dia a dia? Jesus já morreu na cruz do Calvário, qual é o problema? Se Jesus morreu por esse propósito, por que é que nós continuamos a pecar? Para extinguir a iniquidade. Será que o nosso mundo vive em iniquidade? Será que o nosso mundo vive em maneiras perfeitas? Somos perfeitos aos olhos de Deus? Ora, mente que não. Trazer justiça eterna. Será que a justiça do mundo hoje é justa?
A gente conhece milhares de homens e mulheres que estão a ser condenados inocentemente. Porque nós somos, na verdade, pecadores. Nenhum juiz na terra faz um juízo completo e real. Porque nós acreditamos mais nos homens do que Deus. Há milhares de pessoas que são condenadas 50, 60 anos e nunca tenham cometido tal crime. Aí vemos que a justiça do homem falha. Trazer a justiça eterna, selar toda a visão e toda a profecia. Quer dizer que tudo o que nós aprendemos dentro das Sagradas Escrituras se cumpre com a crucificação de Jesus. Agora vamos olhar para o fim do texto. Selar toda a visão e profecia e para ungir o santo dos santos. Ora, Jesus, vamos entender, meus irmãos, ele vem primeiramente para extinguir as transgressões da terra, tudo quanto é mal, dar fim aos pecados nossos. Agora, alguém me diz se eu sou culpado de algum pecado que eu faço. Se eu agarrar uma mulher violar, ou agarrar uma criança a matar, ou for roubar numa loja, que culpa tenho eu? Culpado quem é? É aquele que a gente encontra lá em João 10:10. João 10:10 diz: o ladrão veio senão que para matar, roubar e destruir. Agora, quando é que o diabo toca a nossa porta e diz: oh, só Zé, eu vou entrar aqui? Quando é que o diabo te avisa e te diz: eu vou fazer agora o momento de tu ires te prostituir? Tu não sabes, nunca lhe permitiste, nunca lhe deste cavaco, mas ele entra, usa o teu corpo e faz o que ele quer. Porque ele é espírito. E o espírito a gente não agarra, ele não se sente materialmente, ele vem, penetra em nós e lá vai. E muita gente diz: ele está maluco. Eu cuidei de um jovem, sobrinho meu, autista. E eu também não sabia nada do autismo e comecei a estudar e aprender mais. Um autista não é alguém doente, como ter tuberculose, ou sida, hepatite C. Ele é apenas alguém que vive numa frequência espiritual que não tem nada a ver com o planeta Terra. O autista não é uma pessoa doente, é uma pessoa que vive extremamente acima do conhecimento humano. Eles estão acima da média da tecnologia, da ciência humana. E nós os damos como pessoas doentes. E para cuidar deles na Terra temos que ter, às vezes, medicação para lhes calmar. Porque é como se estivessem num mundo que não é apropriado. E assim estava Jesus. Um mundo que não lhe pertence. Jesus vai vir, vai ter que pagar a sentença das transgressões humanas, dar fim aos pecados, expiar todo o mal, toda a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia, e para ele próprio ser ungido pelo Rei, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele diz: para isso eu vim ao mundo, para eu cumprir aquilo que o Pai Criador dos céus e da terra mandou. Como é que vocês conseguem acreditar que Jesus é Deus? Quando os textos bíblicos estão aqui a narrar que alguém o enviou para ele ir pagar uma sentença em nosso favor. Não Deus. É Deus que envia Jesus. Ele vem de um reino, que vamos ver qual é esse reino. Onde lá está Deus, ele diz: vai à terra, morre, tens que morrer, porque pelo teu sangue tu vais poder limpar o pecado de toda a humanidade. A pergunta é, meus queridos irmãos, será que Jesus morrendo 2025 anos atrás, a nossa vida melhorou ou piorou? Eis a pergunta. E se desde o início da transgressão da raça humana, Deus suportou durante 13.000 anos. Acontece que nós só estamos a 2025 anos desde que Jesus foi para a cruz do Calvário. A primeira raça humana na Terra, meus irmãos, antes do dilúvio, segundo os textos bíblicos, viveu média de 13.000 anos.
Vocês entendem o que é 13 mil anos? Se hoje, desde que Roma existe, tecnologia não tínhamos internet, não tínhamos aviões, não tínhamos nada, e vejam o tamanho da tecnologia há 2025 anos atrás. O que aquele povo que viveu 13 mil anos vivia? Grande tecnologia, certamente. Tinham seres celestes que caíram com Satanás, que os ajudaram a fazer o mundo deles, e, portanto, o mundo continuou na perversidade. E Deus disse que eu tenho que enviar o meu filho para pagar a raça humana. Pagar o pecado da raça humana. E aqui está o sentido da palavra. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 70 semanas e 72 semanas, ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos muito angustiosos. A Bíblia não está a dizer o contrário. Quando nós estamos a ver a nossa história, nos narra, desde que Babilônia existe, veio guerras através de guerras, domínios de impérios colossais na terra. Tivemos a criação de Nabucodonosor. Obrigado, minha irmã. Está aí a Dina Norton, está a assistir. Tivemos a criação do primeiro império de Babilônia. Tivemos a criação do Médio Persa, o segundo império da terra. Tivemos a Grécia e tivemos Roma. E Roma não foi conquistada por ninguém. Ela existe até os dias de hoje. A pergunta é, por que poder ou com que poder está a reinar esse reino? Quem lhes dá autoridade e poder? Se Jesus diz que o reino dele não vem deste mundo, e ele veio para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, está muito complicado aqui. A saber que o mundo não mudou, meus irmãos, o mundo continua no pecado, as transgressões continuam, a ira do homem continua. Agora aqui diz a Bíblia, entende, 70 semanas será retirado o Messias, não será mais o povo do príncipe que há de vir. A pergunta é, qual é esse príncipe que há de vir quando Jesus sai da terra? Ele pagou a crucificação, ele pagou o pecado da humanidade. Agora o Deus criador dos céus e da terra tira ele da terra e volta para o trono do Pai. Mas a Bíblia diz que alguém outro vem, um outro príncipe vem. Vocês estão a ver a razão pela qual nós estamos num mundo pecador? Num mundo de transgressão, num mundo de guerras, aflições? Porque há um príncipe que é o chamado príncipe das trevas. O iníquo de Deus, o homem mau, o que se rebelou no trono de Deus e foi enviado à terra. Quando Jesus acaba de pagar a sentença pela raça humana, com o seu sangue, ele vai apagar toda a culpabilidade e mancha do pecado. É esse trabalho que Jesus veio fazer. Pagar como um advogado. Eu matei, eu roubei, tenho direito ao advogado que vai ter que defender a minha causa. E quando o advogado é bom, eu saio isento. Não vou preso, não tenho uma condenação. Talvez pago umas centenas, sei lá, de milhões. Mais ou menos eu sou liberto pelo trabalho daquele advogado. Irmãos, o texto aqui está a dizer que Jesus, ele é o nosso advogado. Quem lhe mandou? O presidente criador dos céus e da terra. Jesus veio para pagar o nosso pecado, a nossa transgressão. Depois dele pagar, ele volta para o trono do Pai. Então, algum príncipe depois vai vir para fazer o quê? Primeiramente vai destruir o santuário. Essa profecia está em Mateus 24, onde Jesus diz, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. A profecia falada por o próprio Jesus aconteceu. Irmãos, é completamente absurdo quando a gente vê as Escrituras. Há coisas que não se pode enganar. Nós não podemos dar crédito a outra coisa, porque Jesus está aqui com média de 650 anos antes de nascer no planeta. Deus está a dar uma revelação da qual ele virá morrer.
quando no tempo em que Jesus vem no quarto império, ele vai dizer: aqui não ficará trono sobre trono, pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui diz que o príncipe que há de vir, Satanás e seus anjos, primeiramente têm como missão fazer o quê? Destruir o que pertence a Deus. Eles vão destruir o lugar onde o povo de Deus se reúne para lhe dar adoração. Satanás, ele é contra a adoração da qual nós damos ao Deus Criador dos céus e da terra. E o fim será como uma inundação. Agora escutem bem. E até o fim, este fim está a falar sobre o fim de todos os tempos de sobrevivência na Terra. Haverão guerras. Será que nós estamos a olhar para o mundo secular que nós vivemos? Temos paz? Ou estamos envolvidos em várias guerras? Hoje nós estamos a ver guerra da Ucrânia, Rússia. Vimos a guerra de Israel, Palestina, Irão. Vimos a guerra de Bagdá e antes tínhamos quê? A nossa história nos narra da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que alastrou em todo lugar no planeta. Portanto, desde então, em que Jesus saiu do planeta Terra e voltou para o Pai, para o reino dele, o mundo entrou em confusão. Entrou em grande apostasia. E a maior batalha de Satanás contra Deus é destruir o seu povo e tudo quanto Deus tem, que lhe damos honras e glórias. Então vamos entender que aqui diz que o príncipe vai fazer com que hajam guerras e estão determinadas todas as calamidades da terra. Ora, quando é que começou a grande tribulação do que a igreja fala? Muitos dizem ainda vai começar. O texto aqui está-nos a falar, apontando para Daniel 19, que tudo, Daniel 9, que tudo já começou logo após a ida de Jesus para o céu. A grande tribulação, média disso, segundo o calendário gregoriano, começou média de 2025 anos atrás. A pergunta é: quanto tempo mais vamos existir ou quanto tempo mais vamos ter que esperar que Jesus venha? Segundo Daniel 2,44, diz que no tempo desses reis, que é o quarto império, união, junção do império feroz, mortal, o destruidor, com os 10 reinos da terra, que é a Europa, que é a força da OTAN militar maior hoje. No tempo desses reis, diz a Bíblia, que Jesus virá, Daniel 2,44. Ora, nós estamos em cima do tempo. Agora, Jesus nos diz: quem vai saber o dia e a hora? Ninguém sabe. Nem o próprio Jesus, do qual veio morrer na cruz do Calvário, sabe. Ele diz: nem eu, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. Ora, meus amigos, a pergunta vai: se Jesus é Deus, ele aqui está a fazer algo de conversa que não tem nada a ver com o nosso conhecimento humano. Ele diz: unicamente o Pai sabe. Unicamente é o Deus Criador do céu e da terra que sabe quando é que Ele me vai enviar outra vez para o salvamento da raça humana. Mas aqui Jesus, segundo a profecia, Ele vai cumprir. Ele vai fazer a missão da qual Deus lhe prepara. Média de 650 anos atrás, quando chega no quarto império da terra, o Império Romano, Ele nasce como homem e vai pagar a nossa sentença. Agora escuta que vai dizer aqui o versículo 27, Daniel 9. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá quem? O assolador. Ora, vejam, meus irmãos, esse texto eu fico a tremer, por Deus. Sinceramente, olhem para o que o texto está a dizer. Vais ter um trabalho específico, Senhor Jesus.
vais à terra, tens que morrer crucificado para a remissão do pecado da raça humana, depois eu te trago de volta no meu reino, e logo o príncipe das trevas, Satanás, e 1/3 dos anjos, vêm à terra. O que é que vão fazer? Primeira missão, destruir o santuário. Será que essa profecia se cumpriu? Sim. Vocês têm hoje as muralhas das lamentações em Jerusalém, meus irmãos. Não tem a grande glória que Jesus viu, o templo feito pelas mãos do rei Salomão, do qual Deus lhe deu autorização. E por que Deus não deixou o pai dele fazer? David queria fazer esse templo. Por que Deus não disse, David, faz? A razão pela qual Deus impediu David é que era ele um homem de guerras. Ele estava a fazer guerras contra os inimigos de Deus. E por ele ser um homem de guerra, veio o filho dele, Salomão, e vai criar um reino de paz durante um tempo. A Bíblia diz durante um tempo e tempos e metade de um tempo. Vejam a cronologia bíblica. Tempo, 1 ano, 2 anos e meio ano. Portanto, 2 anos e meio. A profecia vai se cumprir mais ou menos nesse período. Então, quando virá o Assolador, e isso até a consumação dos séculos, o que está determinado será derramado sobre o Assolador. Oh, meu Deus. Aqui alguém que se sinta tão impuro, tão sujo, tão pecador, meus irmãos, que nem eu. Eu estou-vos a falar essa palavra da Bíblia, mas eu sou tão pecador e tão cruel como qualquer um de vocês nesse momento aqui nessa live. E se você acha tão pecador e que não tem mérito de salvação, eis o texto para ti nesta manhã. Eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que Ele próprio nos envia o seu Filho unigênito para pagar a minha sentença. Eu que vos falo nesta hora, eu sou pecador, injusto, mau. E para a tua sentença, meu irmão, minha irmã, não há condenação para aquele que crê. Por isso Deus preparou com muitos anos de antecedência a crucificação de Jesus, para fazer extinção do pecado, tirar toda a iniquidade e trazer a justiça eterna. Diz que a culpa do nosso viver pecaminoso está entregue a quem? A Satanás e os seus anjos, não a nós. E se tu, meu irmão, minha irmã, hoje aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, professando com a tua boca, Ele te vai dar salvação eterna. Escutem bem o que Jesus diz, meus irmãos. Queres tu herdar vida eterna hoje do mesmo pecado que estás aí a viver? Sujo como estás aí nesse momento? Como um porco na lama, assim eu sou. Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, enviaste. Irmãos, pensem bem, o texto bíblico está claro. Jesus não é Deus. Deus envia seu Filho unigênito para pagar o meu pecado e o teu pecado, para que tu tenhas vida eterna. Por quem? Por Jesus ou por Deus? Por Deus. Porque Deus que envia Jesus para pagar como um advogado o teu pecado e o meu pecado. Ora, não há condenação para aquele que crê. Por isso Jesus te diz nessa manhã, se tu creres, verás a glória de Deus. João 11. Marta, ela estava triste, vê o irmão morrido já há 4 dias e estava putrificado, já tinha minhoca, já tinha verde, o coração já tinha ido embora, o fígado foi, e Marta e Maria estão aí, Senhor, Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão viveria. E ele diz, a morte do vosso irmão não veio por acaso, é para a glória do Deus Pai. Não foi para a glória de Jesus, meus irmãos. Jesus nunca quis nenhuma glória. Tudo quanto ele fez, ele diz, do céu eu recebo poder e virtude para fazer a obra do Pai. E há quem diga ainda que Jesus é Deus.
O grande inimigo de Deus e nosso inimigo também instruiu uma igreja e se pôs como senhor e dono da terra e está a dar instruções à igreja para que nós possamos andar em caminhos errados e não sabemos nunca qual é a glória de Deus. Por isso ele diz que alguém virá num tempo determinado e vai começar a transferir todo o seu poder à raça humana para danificar o que é mais precioso aos olhos de Deus. Nós, raça humana. O maior trabalho de Satanás, meus irmãos, não é destruir a terra, porque a terra vai ser destruída anyway. Mas destruir o que tem de mais precioso, do qual Deus facionou. Lembra-se na criação? Deus disse luz, sé, terra, sé, árvore, sé, mar, sé. Ele tudo falou. E com o poder da palavra de Deus, por isso Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida, poder divino. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E há uma coisa que eu respeito pela minha mãe. Quando a minha mãe vivia, na altura que ela vivia, ela dizia, filho, escuta a minha voz e quando tu não escutares, problemas te virão e tu não saberás te defender. Do mesmo a gente fala a palavra de Deus. Quando alguém crente tem a palavra de Deus, ela serve como o quê? Escudo e proteção para a tua vida. Flechas nenhumas vão entrar. Então a palavra de Deus, a palavra do qual Jesus menciona aqui, espírito e vida, ela tem o poder da criação e destruição. Jesus aqui veio para cumprir a sentença em nosso lugar. Espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar visão, profecia e para ser ungido pelo próprio Deus, o Criador. Ora, se ele é Deus, não pode ser ungido por ele mesmo. Alguém tem que lhe ungir, tem que lhe capacitar. Para quê? Para ele ser rei dos reis, senhor dos senhores. Aonde? No trono de Deus? Não. Na terra. Porque após a Bíblia nos diz em Apocalipse que Deus criará novos céus e nova terra e nós vamos herdar a glória do Pai com Jesus como o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso Jesus é constituído rei do planeta Terra, do qual vai ser destruído, segundo Daniel 2,44. Os reinos todos deste mundo vão ser pulverizados e então virá Jesus com a sua glória e os seus eleitos e viverão eternamente na terra. Contrariamente ao que o povo Jeová pratica. A igreja Jeová diz, Jesus vai vir aqui, vai purificar o pecado todo da terra, continuamos com os atômicos, com toda a porcaria que está aqui, e tudo vai ficar bonito. A Bíblia diz que nós vamos ser pulverizados. Vocês imaginam pulverização, que está a falar já em poeira. Tudo vai ficar estilhaçado, despedaçado. Não há como se lembrar mais do passado. O pecado vai ser aniantido com o poder e a glória de Deus. Por essa razão Jesus vem. E até ao fim haverão guerras e são determinadas as assolações. A pergunta que eu vos digo, meus irmãos, nesta manhã, será que vocês estão a entender o porquê que nós temos guerras? O quarto império, segundo a Bíblia, é o império mortífero e feroz do qual subsiste até os dias de hoje. Como cabeça de ouro, Grã-Bretanha, Estados Unidos da América, eles são os titulares das guerras simultâneas que estamos a ter no planeta inteiro. O maior armamento nuclear é dos Estados Unidos da América. E agora vem o Trump, pelo segundo mandato, ele diz, eu já não sou o presidente dos Estados Unidos da América, eu sou presidente do planeta Terra. Vocês estão a compreender um pouco as profecias? Trump está a preparar todo o povo da Terra para nós podermos ver a glória de Deus Pai, a vinda de Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O trabalho de Trump não é um trabalho contra a elite, mas é um trabalho contra o próprio Satanás e os seus anjos. O que muita gente não entende
E pelos olhos humanos, todo mundo vê Trump como um homem louco. Querem lhe condenar de prostituição, de roubar, de matar, sei lá mais o quê. Mas o Trump está no cumprimento das profecias de Jesus. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Trump entrou, meus irmãos, na Casa Branca pela segunda vez com um hino de glória. Para dar glórias ao Trump? Certamente que não, porque o hino diz glória, glória, aleluia. E eis que tu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virás no teu poder e na tua glória. Para quê? Para que nós humanos possamos ver essa glória. Essa é a função. Entender a profecia nos textos bíblicos e atualizar com o que está-se a passar ao nosso redor hoje, temos que entender o que Deus está a falar. Até o fim haverão guerras e estão determinadas as grandes calamidades da terra. Ora, as grandes calamidades da terra não vão começar. Irmãos, já começou por média de 2025 anos atrás. E sobre tudo o que vai acontecer, virá o quê? O Assolador. Satanás em pessoa é o tal dito anticristo. Se você não sabe quem é o anticristo, o texto está a falar, nas abominações da terra virá o Assolador, o próprio que vai se levantar com tudo que existe de Deus. Esse é o Assolador, o grande inimigo de Deus, e isso até a consumação, até tudo acabar, o que está determinado será derramado sobre o Assolador. Quem é o Assolador? Desde os tempos antigos sabemos que Satanás e os seus anjos estão contra o reino de Deus e eles vão fazer tudo para danificar a terra e os seus eleitos. Todos nós que cremos em Deus, a Bíblia no Apocalipse diz: eles serão perseguidos por um tempo e tempos e metade de um tempo. A grande perseguição do povo de Deus, irmãos, começa logo após a ascensão, a saída de Jesus. Depois de morrer, pagar os pecados da humanidade, ele volta para o Pai, daí começa a grande perseguição. Por isso o texto diz: depois das 70 semanas será retirado o Messias, ele volta para o Pai, mas o povo do príncipe que há de vir vai ser destruído por Deus, porque já não tem lugar. Vocês sabem que no tempo de Jó, Satanás ia dar uma volta lá quando Deus estava reunido com os seus filhos, e ele vinha lá para fazer um esquema também. E Deus disse: Satanás, de onde é que vem? Já vem de rodear a terra? E vi lá um dos seus servos que não deixa de te adorar, ele é fiel a ti, e o que é que tu queres, Satanás? Ah, tu sabes, ele só te adora, ele só te serve porque tu lhe dás muito dinheiro, tem uma mulher bonita, tem muitos filhos, e Deus diz: o que é que tu queres, Satanás? Ah, eu sei que se tu lhe tirares, ele vai te blasfemar, ele vai te falar mal. Será que você aqui nesta live, nesta manhã, você segue Deus porque Deus lhe dá dinheiro, carro, casa? Será que o sinônimo da tua salvação é ter boa vida social? Essa vai uma pergunta que vais responder sozinho, meu irmão, minha irmã. Se você está aí numa igreja onde diz: eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho posição, e por essa razão eu adoro a Deus, então estás muito mal. Porque Jesus diz: nada disso nós vamos ter lá no céu. A nossa salvação só vem, queridos irmãos, por acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que tu e eu seremos salvos. Não porque nós temos casa, carro, dinheiro nesta terra. A mim me chamam o homem miserável. A minha família me dá como mendigo. Toda a minha família sabe que eu sou o Zé Ninguém. Meu nome mesmo é Zé, agora me deram o Zé Ninguém. Eu sou o mendigo na minha família. Estou sempre a pedinchar, a pedir. E eu ontem estava a falar aí numa live e, na verdade, eu tirei todos os documentos, porque agora estou a tratar das lives, das pessoas que estão em associações, porque tivemos essa grande calamidade lá dos brasileiros serem retirados da Angola, por fazerem a boa obra ao nosso povo. Então eu estou a cuidar de juntar
todas as associações angolanas registradas, catalogadas no reino de Angola, e para juntos podermos fazer algo para o nosso povo. Eu sei que tudo o que vamos fazer, meus irmãos, não vai ser é como uma gota no oceano. Mas tampouco se nós conseguirmos fazer isso, vamos ver milhares de crianças a saírem do estado da fome cruel, e os nossos idosos vão ter mais paz, vão ter um lugar ou menos para estar. Então, neste meu convite pessoal, quero que vocês se integram dessas associações, tenham, porém, a certeza que elas são registradas oficialmente em território angolano, tenham uma conta bancária devida com o logo da associação ou o nome da associação e sejam participantes. E então diz que no fim de tudo, dentro de todas as abominações, as guerras, conflitos que estamos hoje nesse mundo, virá o Assolador. O Parlamento Europeu, meus irmãos, tem lá uma cadeira da qual não se senta ninguém. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Porque eu nunca fui lá, nunca fui no Parlamento Europeu. Mas dizem as pessoas que lá dentro do Parlamento Europeu há uma cadeira do qual eles esperam que alguém vai se sentar naquele lugar. É o Assolador, Satanás ele mesmo em pessoa, que vai até a consumação e estão determinados sobre... Tudo vai cair sobre o Assolador. Ora, meus irmãos, Daniel 9 diz que a culpa do teu pecado, meu irmão, minha irmã, não é tua, mas é entregue a Satanás e os seus anjos. Porque nenhum de nós tem mérito de ir ao inferno. Deus não criou o inferno para nenhum de nós, raça humana, mas apenas para Satanás e os seus anjos, dos quais são seres criados não segundo a nossa semelhança. Nós fomos feitos segundo os textos bíblicos do barro. Pertencemos a este planeta. E depois que esse planeta vai ser destruído, nós também seremos destruídos do mesmo jeito. Por quê? Por não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Mas não vai haver queimar até não mais. Irmãos, se eu crer nesse Deus, então eu não estou a adorar um Deus amor, um Deus de justiça, porque Deus não é injusto. O pecado da minha mãe e do meu pai, que me fecundaram, não sou eu o culpado, são eles. E o culpado deles também são os outros, e os outros, até chegarmos ao inimigo de Deus. Por isso a Bíblia diz o texto claramente, tudo quanto temos ou tínhamos que pagar, foi entregue a Jesus, o Filho de Deus Pai, para pagar o meu pecado e o teu pecado. Vamos voltar para João, o texto que nos vem para nós definirmos então qual é este reino do qual Jesus veio para pagar os pecados da humanidade. Aqui é uma conversa entre Pilatos e Jesus. Vamos continuar no versículos 29 de João 18. Então Pilatos saiu fora, disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram, se este não fosse malfeitor, um homem mau, não te o entregaremos. A pergunta vai para vocês. Meus irmãos, vocês aceitam que Jesus seja mau? Jesus veio para salvar nós, raça humana. Ele pagou com o seu sangue, morrendo na cruz do Calvário. Mas a própria igreja, judeus, dizem que ele é mau porque ele se diz ser filho de Deus. A condenação que Jesus vai para a cruz é por ele se declarar filho do Deus Pai. Por isso Jesus foi crucificado. E como nós vamos entender isso? Segundo aquilo que a igreja nos ensina hoje, que Jesus é Deus. Jesus é enviado por Deus para ser o nosso advogado, morrer na cruz do Calvário. Com seu sangue ele paga e apaga. Paga e apaga a nossa iniquidade diante de Deus. Diante de Deus Pai. Vamos entender que Jesus veio por uma única missão. Disse-lhe Pilatos, versículos 31, levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Ora, vejam só, olha a resposta dos judeus. O Pilatos está a dizer, vão
levem Jesus e vocês mesmo vão lhe condenar segundo a vossa lei de Deus, lei dos judeus. Disseram-lhes os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Então, se eles têm uma lei que lhes diz não matarás, mas eles estão a entregar Jesus ao romano para ser crucificado. Vejam a grande hipocrisia da igreja. Está aqui o maior desafio do cristão: ou seguir a lei ritual da igreja ou seguir a palavra de Deus. Qual delas vocês vão escolher? Eu escolho seguir a palavra de Deus. Nenhuma igreja, meus irmãos, atentam bem para o que eu vou vos dizer, nenhuma religião no mundo vai vos levar à salvação. Salvação só vem por nós aceitarmos os méritos de Jesus ter morrido na cruz do Calvário e aceitar o sangue de Jesus como uma borracha que apaga todo o nosso pecado. Então somos vistos como o quê? Santos, puros e justos diante do Deus Pai, não diante de Jesus. Jesus, ele é o nosso defensor. Ele é o nosso advogado. Ele paga o que nós tínhamos que pagar. Por isso o texto de João diz: tudo quanto temos que fazer, tudo quanto temos que dar, já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Unicamente tu, meu irmão, minha irmã, temos que crer na palavra de Deus. E os textos confirmam isso. Julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: nós não nos é lícito matar alguma pessoa, para que se cumpra a palavra de Jesus, que Jesus tinha dito, segundo, significando que morte havia de morrer. Ora, Jesus, pela profecia de Daniel 9, nós estamos a ver aqui que Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário. Com o seu sangue ele ia pagar a iniquidade, as transgressões do mundo. A morte de Jesus já estava anunciada com que 650 anos antes que Roma seja o império, antes que Jesus nasça no nosso planeta, Deus, já tinha dito que essa seria a sentença. Tornou, pois, Pilatos, versículos 33, João 18, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: se tu és rei dos... Tu és o rei dos judeus? Aqui o romano Pilatos, ele faz uma pergunta a Jesus. Mas se tu és o tal dito rei que vês para salvar o mundo, és tu um rei? Pilatos não sabia, ele não conhece a Bíblia, não conhece a Escritura. Agora Pilatos está a desafiar aqui Jesus. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Assunto sério. Cuidado, meus amigos, aqui o TikTok. Oh, não! Thank you, TikTok. Thank you for the time. Ora, Pilatos, ele está a fazer uma pergunta a Jesus. És tu rei? Se os judeus estão a dizer que tu vieste para nos salvar como raça humana, como é que tu te qualificas? Olha a resposta. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso por ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. E que fizeste? O homem romano,
Ele não entendeu nada. Epá, se tu dizes que és o rei dos judeus, vieste para salvar, o teu povo agora está-me a entregar a mim para eu te matar. Qual é o teu problema? Jesus tem que se defender. Respondendo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ok. Meus irmãos, vocês conseguem entender? Os textos estão muito claros aqui. Jesus diz, meu camarada, o servo de Roma que adorava Júlio César como Deus, ele diz, meu amigo, tu entendes uma coisa, eles não sabem o que fazem. Estão-me a entregar a ti porque eles não entenderam nada. Eu vim para eles para pagar o pecado deles, mas eles estão-me a entregar para eu ser morto por ti. Agora, Pilatos quer saber, mas quem és tu? Jesus diz-me se tu és rei. E se tu és rei, diz-me qual é o teu reino. De onde é que tu vens? Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Ora, quem entregou Jesus na mão dos judeus? Vem a pergunta. E o Apocalipse, Daniel 9, o texto de Daniel 9 responde. É o usurpador, o assolador, quem entrega Jesus para os judeus. Para que eles cumpram o quê? O que estava escrito em Daniel 9. Vocês estão a entender a profecia? Jesus está a fazer aqui uma apresentação lógica que ele nunca pertenceu ao nosso mundo. Ele veio com o espírito de encarnação. Ele foi encarnado na terra para dar um corpo. Sabemos que ele pertence a Deus, mas teve que ver a raça humana cara a cara. Para Deus poder julgar o mundo, ele tinha que mandar o seu servo para ele entender qual é o processo da nossa condenação. Por isso Jesus veio, se fez passar como homem, para termos a certeza que ele pudesse entender o sacrifício da cruz do Calvário. Após Jesus ter andado 33 anos e meio, ele vai entender o porquê que o homem peca dia a dia. Jesus vai entender a tua fraqueza, meu irmão, a minha fraqueza, e ele vai livremente se entregar para as mãos do Pai. Por isso ele diz, Pai, se fosse possível, passa este cálice de mim. Mas não seja todavia feita a minha vontade. Jesus deixou cair por terra naquele momento a nossa vida, a nossa determinação, o nosso viver eterno estava naquele momento nas mãos de Jesus. E se Jesus dissesse, eu não quero, Pai, lamento imenso, mas é muita dor, a cruz dói, eu não quero morrer pelos homens. E nós não teríamos essa salvação. Mas, meus irmãos, Jesus aceitou o desafio quando já estava anunciado com média de 650 anos atrás, antes que Jesus nasça no nosso planeta. Houve muito tempo de preparação. Jesus sabia com antecedência que ele viria para pagar o nosso pecado. Sabendo ele mesmo que nós não traríamos nada em recompensa, nada. Porque estamos destituídos da glória de Deus. Ora, quando Jesus aceita esse desafio, vai, filho, morre pela raça humana, eu vou te pôr numa cruz. Por que a cruz? Porque Jesus, meus irmãos, não morreu numa caixa como cada um de nós? Porque ele representa o céu lá bem alto, o abismo bem embaixo, e ele abraça toda a humanidade de lado a lado. Essa é a simbologia da cruz de Jesus.
Jesus quer abraçar o mundo e eis que de tal maneira Deus amou o mundo. João 3, versículo 16, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele nos céus, na terra, embaixo da terra e de lado a lado na terra, abracem essa salvação. É por essa razão que Jesus morreu numa cruz, meus irmãos. Porque o pecado fez um buraco entre nós, raça humana, e Deus. Deus se encontra num outro patamar, num outro reino. Jesus confirma isso. O meu reino não é deste mundo. Eu venho do acima, do reino do Pai. Mas eu vim para cumprir o que o Pai me mandou fazer. E se eu, na verdade, pertencesse como este mundo é, ou viesse deste mundo, eu traria meu poder e minhas tropas iam lutar por mim. Mas Jesus diz, eu deixei o meu reino, deixei a minha glória lá, com o Pai. Como nós, igreja, podemos aceitar que Jesus é Deus? Eis a pergunta que vai até o fim. Para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é deste mundo. Jesus declarou. Aqui em inglês diz alien. Jesus não é um natural do nosso mundo, ele é estrangeiro. Ele veio de um outro patamar, de um outro universo. Veio apenas para pagar o meu pecado, meu irmão, minha irmã, e o teu pecado. Contudo, nós os escarnecemos, blasfemamos e continuamos a viver uma vida de pecado. E o que Jesus quer nesta manhã, o que Jesus quer de ti nesta tarde, meu irmão, minha irmã, é que tu sejas salvo. Unicamente olhando para a cruz do Calvário, tu podes atingir essa salvação. Nada de ir à igreja, fazer muitos cultos, muita vigília, isso não nos leva à salvação. Tiago 1, ele diz, salvação só vem por nós crermos. E a única igreja pura, verdadeira, imaculada, sem mancha nenhuma, a Bíblia te declara. Faz bem, cuida das viúvas e dos órfãos nas suas tribulações. Agora eu quero atirar a vossa atenção aqui. O que nós estamos a ver hoje em Angola é um drama. Eu sou angolano e estou-vos a falar como um homem de Deus. Se tu, meu irmão, minha irmã, estás aqui nesta manhã, nesta tarde, e não vais te compadecer da situação que nós temos em nosso país, então não entendeste nada da mensagem de Jesus morrer na cruz do Calvário. E alguém sempre vai ser o culpado. Jesus teve uma acusação grave. Ele se diz filho de Deus, por isso tem que morrer. Qual é o pecado do nosso povo angolano? Qual é o mal que aquelas crianças lá fizeram para que Satanás se irrite e tire o poder de ajuda naquele nosso povo? São as nossas crianças angolanas que vão morrer. E eu marquei aqui muito claramente ontem na live com o nosso irmão aqui, o Nuno Cruz, e nós vimos aqui a situação. A Zuzuca África só existe a partir de 2017. Zuzu África foi criada essa associação a partir de 2017. Apenas existe há 8 anos atrás. E durante 8 anos ela foi criada, escutem bem, Zuzu África foi criada no propósito de fazer o bem em território africano, escolhendo diversos países. Por isso, há muita gente que não entendeu nada. Vocês viram em simultâneo gravações de Moçambique, com a mesma agência, e Angola. E porque lá estava só uma mulher, em Angola estava mais pessoas, misturaram tudo. Aquela senhora, sozinha, ela é empresária. Zuzu África foi criada
em 2017 para trabalhar em vários polos da África. A África não é Angola, meus irmãos. E há muita gente que não está a entender isso. As gravações foram passadas em simultâneo, apresentando um grupo dentro de Angola e um outro grupo da Zuzu fora de Angola. Lá em Moçambique, mostraram crianças a comer rato. E há quem diga ainda que a Zuzu veio brincar, não veio ajudar. Meus irmãos, a África, em todo o seu império, a África continente, está a sofrer danos de quem? Do peso que está a aplacar os Estados Unidos da América. Vocês sabem que ano foi criada a Unicef, Organização Mundial para ajudar as crianças no planeta Terra? Não é nem a África, hein? No planeta inteiro. Foi criada no 11 de dezembro de 1946, logo após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Organização Mundial das Nações criou essa associação para a defesa das crianças e lá todos os empresários multinacionais do mundo inteiro atiram dízimos e ofertas gratuitamente todos os meses para a alimentação das crianças no mundo inteiro. A minha pergunta vai: por que as nossas crianças continuam a sofrer? Culpado quem? Os Estados Unidos da América ou Satanás e o terço dos anjos que estão na Terra? Porque eles fazem pressão. Vocês vão entender, meus irmãos, a guerra do grande Estados Unidos da América hoje. O que muita gente vê o Trump como um doido, varrido, louco, um homem que não tem postura, que não é digno de presidência da nação, a maior nação do mundo. A guerra de Trump não é guerra contra os parlamentares, nem os colegas dele. A maior guerra do Trump é contra diretamente Satanás e os seus eleitos. Trump entrou na Casa Branca não para ser o presidente da América, mas é o presidente do planeta Terra, defendendo os direitos da justiça. Por isso nós temos uma mudança logo no 1º de janeiro de 2026. O que o mundo não quer entender, o que o mundo não quer procurar é conhecimento. Porque se nós tivermos conhecimento, vamos nos precaver, vamos nos preparar para os eventos finais. Irmãos, Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis, Jesus virá, vai aniquilar, destruir todos os impérios deste mundo, inclusive Estados Unidos da América. Rússia, Japão, Coreia Sul, Coreia Norte, tudo vai ser destruído. E o reino de Deus vai se impor como um reino eterno. Aí Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não vai haver mais nenhuma nação na terra com abominação. Ora, se você crê, se tu queres, meu irmão, minha irmã, viver eternidade com Deus, crê somente no que a Bíblia te fala. Porque o culpado não foi Trump, porque em 1946 Trump nem sabia que ia nascer. Em 1946 foi criada, 11 de dezembro, a União da Defesa das Crianças na Terra. Eu quero perguntar aos nossos angolanos que estão aqui nessa live, culpado quem é Geló? O meu presidente? Vocês querem dar culpas ao Geló, o governo de Angola? Pois saibam que há uma defesa da criança criada em 11 de dezembro de 1946. E se você diz que o culpado é o presidente de Angola, o presidente de Angola, coitado, não tem o poder todo na mão. Ele tem que dar contas aos Estados Unidos da América. É onde vai o dinheiro todo do mundo inteiro. O senhor C4, ou que é Pedro C4, ele é apenas um servo do diabo que está a fazer o seu trabalho. E há muita gente que diz, por que estás-lhe a chamar bruxo? Ele não é bruxo. Mas pelos feitos dos seus trabalhos, ele para mim passa a ser um homem bruxo, porque bruxaria
é aquilo que a gente vê como o trabalho do mal. Bruxaria não tem nada a ver com vassoura, voar e sangue derramando, não. Uma pessoa que faz bruxaria é aquela que faz rivalidade na tua vida. É aquela que te desdenha. Não tem nenhum prazer em te ver bem. Esse é feiticeiro. As pessoas ficam a me danificar quando eu digo que o C. Pedro é um homem mau. Porque não é o C. Pedro, é Satanás que usa o C. Pedro para danificar o que Deus tem de melhor. Buscar concílio e alegria no mundo das crianças. O que o C. Pedro está a fazer é apenas destruir o tudo quanto Deus quer para nós, angolanos, para as nossas crianças. Mas eu não posso dizer que o C. Pedro é o diabo, de jeito nenhum. O diabo lhe chama, como servo do diabo ele está a agir. E nós estamos a ver as consequências. Que seja C. Pedro, que seja outra elite, ou outro homem qualquer que quer destruir o poder do bem em Angola, nós vamos clamar o nome de Jesus poderoso na cruz do Calvário, que foi derramado há 2025 anos atrás, para purificar a nossa Angola. Esse é o trabalho da igreja. E ontem eu disse claramente na live que eu estava com o nosso irmão Nuno Cruz. Por mim, como presidente da República Popular de Angola, eu fechava todas as igrejas, porque se a igreja não flui no meio do seu povo, não tem valor nenhum. A Bíblia nos ensina que Tiago 1, a igreja pura, verdadeira, imaculada, não tem mancha, é visitar as viúvas. Por quê? Porque os maridos morrem na guerra, os maridos morrem com doença e não têm defesa. E os órfãos, quem é um órfão? É aquele que também não tem pai. Um órfão é aquele que, a criança que a gente vê nas ruas de Luanda, não tem pai nem mãe porque morreram atribulados com o problema da situação política geográfica de Angola e estão na rua como animais. A estes a igreja tem que abraçar. E como temos 42 mil religiões cristãs no mundo, não deveria haver pobreza, não deveria haver guerras, não deveria haver nada. Mas a igreja não faz o seu papel. Meus irmãos, eu já pulei da igreja há muitos anos atrás. Sabem por quê? Por causa dessa heresia. Igreja, para mim, é a Bíblia. Agarra-te na tua Bíblia. Pratica a palavra de Deus. E deixa de viver rítios e confusões, jejuar e andar muito na igreja. Há pessoas que não têm nem tempo. Eu conheço mulheres aqui em Londres que não têm nem tempo para cozinhar uma comida para o marido. Ah, marido, eu vou à igreja. Ah, tem reunião. O pastor me chamou. O pastor... Irmãos, deixem de ser escravos do diabo. Passem a ser escravos de Deus. Estudem a vossa Bíblia. A Bíblia nos alerta. Tudo quanto está a acontecer, meus irmãos, está escrito. E se tu leres, vais ter conhecimento. Jeremias diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, somos ignorantes. E a ignorância é como um cego que vai a caminho do inferno. E as pessoas dizem, Deus é que preparou o inferno. Não. Deus quer que tu abras os olhos e vejas pela sua palavra o quanto Deus te amou em João 3,16. Eis que Deus amou o mundo isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é aqui o problema. Jesus diz, eu não vim deste mundo. O meu reino não é este. Então a pergunta vai, qual é esse reino? De onde é que Jesus veio? A que reino é que ele pertence? Quem é o rei daquele patrimônio? Apocalipse diz que Jesus vai ser ungido, Daniel 9, e vai ser ungido como o santo dos santos. Vocês entendam bem o termo santo. Não porque ele seja santo, ou eu, aliás, porque Jesus é chamado santo
A Bíblia diz que ele nunca pecou. Mas eu sou chamado santo por quê? Porque alguém se santificou. Alguém se deu à entrega das mãos de Deus para ele poder, eu, ser atribuído santo. Não porque eu não peco, mas porque eu sou separado. E vocês querem ser santos hoje? Têm que entrar no contexto de 1 Pedro 2,9. Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Para quê? Para irmos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O reino de Deus é o reino da luz. O reino do diabo é o reino das trevas. Por isso Jesus morreu, para que nós possamos ter luz eterna. E quando aceitamos Jesus como nosso Rei dos reis, Senhor dos senhores, qual é o reino dele? Hoje está lá no céu, por enquanto. Mas Apocalipse diz que Deus vai destruir todo o planeta Terra e vai criar um único planeta puro, sem mancha, onde Jesus virá com todos os seus eleitos e vai se sentar como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o título que Deus vai atribuir a Jesus por méritos de ter pago a nossa sentença na cruz do Calvário. Por isso ele é condecorado como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele já não é o bebê que nasceu em Betlém. Ele agora volta como Rei Todo-Poderoso. Vai ter mais poder que Trump, mais poder que Putin, mais poder que qualquer um ser. E Deus vai lhe entregar a nossa vida eterna nas mãos de Jesus, para vivermos eternamente uma vida da qual Deus preparou desde os séculos da criação. É por isso que nós estamos aqui. Por isso é que nós estamos aqui, queridos irmãos e amigos, a aprender a palavra de Deus para que tu e eu sejamos salvos. Se Jesus vem de um reino do qual é santo, nós vamos adquirir o reino de Deus através do nosso crer, de nós nos entregarmos de coração a Jesus Cristo. Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Nós não vamos ser salvos pelas igrejas, nós vamos ser salvos pelo Papa, pelo pastor, o Buda, sei lá quem é mais, mas somos unicamente salvos para olharmos para a cruz de Jesus no Calvário. Disse-lhe, versículos 37, vamos terminar aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Poderosa palavra. É por essa razão, meus irmãos, que Jesus deixou o reino celeste lá bem alto. Jesus diz, ninguém saiu ou foi ao Pai, senão aquele que veio do céu. Jesus conheceu o trono antes de ir para a cruz. E ele volta para o trono de Deus. E para isso, diz Jesus que ele nasceu. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A pergunta é o que é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, quando a gente vai o Chap John não sei o que, Chap Down não sei lá o que, essas máquinas que estão aí, Chat GTP ou GTP, a gente vê que a máquina responde mais ou menos segundo aquilo que os homens foram lá pôr. Mas qual é a verdadeira verdade? Como é que nós, irmãos, queremos estudar as Sagradas Escrituras? Ir buscar informação no Google. Quem escreveu o Google? Quem deu informação à robótica moderna? São homens como tu e eu. Não é Jesus que escreveu o ChatGPT, mas homens
maus e cruéis, conforme a gente vê hoje. Mas a palavra de Deus, ela hoje está aqui escrita, mas ela sai da minha boca como uma espada. Aqui. A espada do Espírito. Quando ela é falada com poder e autoridade do céu, ela fere. Quando a gente vê, parece que as coisas são mesmo, sinceramente, eu olho para o Trump hoje na televisão e vejo com cada barbaridade. O Trump ele é mau, o Trump ele é esquizofrênico, ele é maluco, ele é pedófilo, ele é tudo. O Trump, coitado, passa por todas as censuras, como eu. Irmãos, se vocês entenderem, eu estou aqui há 60 anos nesse planeta, já sou paneleiro, sou, como é que é? Violador, roubador, mentiroso, o homem que empresta, o homem mendigo, tenho todos os atributos feios. Mas o meu trabalho, quem louva? É Deus. Por isso eu digo hoje, o que nós estamos aqui a ver, pela palavra de Deus, Jesus veio, meus irmãos, para tu teres e eu uma vida melhor. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Tu dizes, eu sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Jesus, ele é a verdade. Não há fora de Jesus a verdade, irmãos, nem no Google, nem no GPT, nem nada. Verdade está na palavra de Deus, porque Apocalipse 9 ele é chamado a palavra. Vocês querem ver por que ele é a palavra? Vamos terminar com Apocalipse 19. Apocalipse 19 diz que a palavra de Deus ele é aquilo que tem um nome. Apocalipse 19, versículos 11. E vi do céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça para os seus eleitos. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Este estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama, ele é a palavra de Deus. Eis aqui a palavra de Deus, irmãos. Por outros contextos, por outros conhecimentos, entendimento, eu vou entender que a palavra de Deus escrita é ela mesmo, Jesus. Então, se eu abraçar essa palavra dentro do meu coração, quer dizer que Jesus vive comigo e eu posso me defender de qualquer cilada do inimigo. Espada para os meus pés, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, perdão, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. E ela nos protege de qualquer lança do inimigo. Não há flecha, não há bomba atômica que destrói um cristão. Não há bala. Nós vamos vários testemunhos. Pastor Bouillon deu aqui centenas de testemunhos. Foi lá numa favela no Brasil, balearam o senhor e as balas entraram num lugar, saíram no outro e o homem estava vivo de pé. O criminoso veio e pediu perdão a Deus porque a bala não fez nada. Irmãos, quando o homem de Deus se aproxima de Satanás, Satanás não tem nenhum poder quando o pastor de uma igreja tem a palavra de Deus no seu coração. O que acontece é que milhares de pastores não têm a palavra, são homens perversos e levam toda a população do mundo a heresias, a crueldade. A única ambição de angariarem dinheiro. Por isso eu digo, se eu fosse o presidente de Angola, Geló, eu fecharia metade das igrejas em Angola. Irmãos, não se justifica. Jesus deixou o reino dele para vir salvar a humanidade e nós continuamos nos mesmos problemas como se fosse na criação. Há um problema aqui. A minha pergunta é, por que Jesus deixou o reino dele, veio à terra e nós continuamos na mesma podridão? João 3, versículo 16 responde essa pergunta. Eis que Deus amou o mundo isso de tal maneira que nos enviou unicamente para que todo aquele que nele crê.
Ah, o tio Zé está a falar, essa é a conversa dele, da cabeça dele. Essa é a palavra do coração do tio Zé. Eu estou-vos a falar a palavra de Deus. Que se vocês aceitarem essa palavra, também serão salvos. E vocês verão a vida eterna. Jesus nos diz, meus amigos, vocês que estão aqui nessa live, Jesus nos fala, queres herdar tu? A pergunta vai para cada um de vocês. Queres tu, meu irmão, minha irmã, herdar a vida eterna? Jesus te responde. Não eu, não sou eu. Ele diz, e a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como único. Não tem dois deuses. O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, enviaste. É Jesus que está a falar. Jesus diz que tem um Pai, que esse Pai lhe enviou e que ele veio para pagar o meu pecado e o teu pecado para que tu e eu sejamos salvos. Que brincadeira é essa de aceitar que Jesus é Deus? Que brincadeira é essa de não reconhecer que Jesus neste momento está no trono do Pai para a nossa remissão dos pecados? Ele está lá como o nosso maior defensor, advogado, e a justiça dele, breve, muito breve, vai se fazer no mundo. Vamos sentir essa implacável dor, destruição. Por isso, olha só o que diz Apocalipse 8. Meus irmãos, quando vocês olharem para Apocalipse 8, aqui faz a finalidade do nosso mundo. E há os Jeovás que dizem, não, o mundo não vai ser destruído. Vocês estão a ver aqui? Olha só, Apocalipse 8, abertura dos 7 selos. São os últimos selos, as últimas trombetas. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. Entrem comigo um pouco, meus irmãos. Entrem comigo nessa visão. Jesus já veio, morreu na cruz do Calvário. Pagou a sentença para que cada um de nós creia no Deus Criador, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, por média de 2025 anos atrás, a profecia está-se a cumprir aos nossos olhos. Estamos a ver toda a podridão da terra. O culpado é Deus. Olhem que quando Deus vai vir destruir a terra, porque de acordo com Daniel 2,44, no tempo desses reis, Jesus vai vir, vai pulverizar, fazer em poeira todo o planeta Terra e nada mais vai subjar. E aquele resto da poeira vai se fazer um reino eterno. Quem é esse resto? És tu e eu, meus irmãos, que vamos reinar com Cristo. Tu e eu, que vamos ficar como a última semente santa de Deus, embora nesse mundo atribulado com problemas, mas nós que vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, seremos salvos e arrebatados para o céu. E quando Jesus vier no seu reino, ele vai destruir toda a terra. Apocalipse 8. Eu não vou vos ler, porque Apocalipse 8 fala do fim de todos os tempos, onde o nosso planeta será destruído por completo. Nada vai subjar, meus irmãos. Nada. Hoje é o teu dia e hoje é a tua hora. Porque se vocês perguntarem, façam lá um fax a Jesus, pergunta, Senhor, o tio Zé está a falar agora, qual é o dia mesmo que vais vir? Qual é a tua hora? Ele vai dizer, eu não sei. Unicamente Deus sabe. Agora a Bíblia nos aponta para um tempo e metade de um tempo. Vocês sabem qual é a nossa cronologia? Estamos a viver 2000 anos e meio. No 2000 já estamos. Agora, quanto tempo falta para Jesus vir? A Bíblia diz claramente que no tempo desses reis, na junção do grande Império Romano com a Europa, Jesus virá e vai pulverizar todos os reinos deste mundo. É à toa que Trump está a dar glórias a Deus? O maior país do mundo está a dar glórias a Deus. Quem somos nós, meus irmãos, para não darmos honras e glórias a Deus? E parece que o Trump é maluco. Ele não é maluco.
O Trump, pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América, desde 1776, Trump destruiu a Casa Branca para quê? Vocês sabem por quê? Vocês têm uma ideia de por que Trump destruiu a parte da Casa Branca? Para ele poder reunir todos os presidentes do mundo de uma só vez. Porque quando ele falar, na boca dele vai sair a palavra de Deus para a conciliação do mundo. O tempo está terminado. Eis que o meu espírito vai falar, a minha boca vai falar. Não vai haver nenhum presidente do mundo que vai dizer, eu não sabia, eu não estive lá. Por essa razão, Trump está a destruir a Casa Branca. Ele está a fazer um lugar, nunca nenhuma vez do mundo, da história dos Estados Unidos, foi recebido a cúpula toda da Europa ou os países todos do mundo. Não existe. Vocês podem buscar na história. Nenhum. As Nações Unidas se reúnem com os presidentes do mundo. Mas na Casa Branca, ali é o lugar onde a Bíblia diz o lugar santo. Quem lhe atenda. Quando verdes abominação entrar no lugar santo, lugar separado da terra, para a justiça do planeta Terra, quem lhe atenda. O papel do Trump está-se a fazer profeticamente e na cronologia bíblica. Porque estamos agora no 6º selo, meus irmãos. O 5º selo do Apocalipse de Daniel 9 e Apocalipse 6, vamos ver aqui. Apocalipse 6. Na abertura dos selos aqui, nós vamos ver a cronologia bíblica. Guerras, confusões, pedido de justiça no céu e depois vem a vinda de Jesus. Nós não temos mais história. A nossa história está aqui no Apocalipse 6. A mensagem que eu tenho para cada um de vocês nesta tarde, meus irmãos, é que Jesus, na verdade, está às portas. Não deem aos espíritos imundos tempo. Se vocês vão para um ministério, para uma igreja onde não vos ensinam a palavra de Deus, querem histórias e mais histórias e roubar dinheiro do povo, não deem crédito, sai dela, povo meu. Louvado seja Deus que criou o TikTok. Vocês sabem por que o TikTok, essa plataforma, existe? Para que cada um de nós aqui tenha esse poder de falar a palavra de Deus. Porque aqui eu tenho Estados Unidos, tenho Angola, tenho África, China, Japão. Todos os países do mundo estão a ouvir em simultâneo o que eu estou a dizer. E mesmo quando não tenho em português, as máquinas estão a traduzir diretamente na língua origem dos países deles. E todo mundo entende a palavra de Deus. Por isso é que o TikTok está a existir. TikTok não é qualquer ferramenta, meus irmãos. É a única ferramenta que Deus criou para nós pregarmos o Evangelho eterno aos 4 cantos da terra. Então usa a tua boca, usa o teu poder, a tua influência de locomotor e prega a palavra de Deus a tempos e fora de tempos. Meus irmãos, nós ouvimos que Jesus não pertence a esse reino, que ele virá. Do reino dele virá com poder e grande glória. Vai pulverizar todos os reinos desse mundo e nós, os escolhidos de Deus, preparados, conhecendo a sua palavra, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aceitando Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós veremos a glória de Deus. E eu vou repetir para terminar. E a vida eterna é essa, disse Jesus, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, tu enviaste. Jesus categoricamente está a dizer, eu não sou Deus. O Pai é Deus, o Criador de todas as coisas. Eu sou o enviado. Para isso, Jesus foi criado. Para cumprir Daniel 9. Sacrifício na cruz do Calvário. Derramar o seu sangue para a humanidade.
para que todo aquele que nele crê, de acordo com João 3,16, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra nesta tarde. Que o poder do Espírito Santo, Pai, toque em cada um dos nossos corações aqui presentes e de todos os que virão ouvir essa mensagem através dos órgãos de comunicação. Pai, que o Teu Espírito possa nos preparar para a vinda maravilhosa do Teu Filho amado Jesus Cristo, do qual morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Pai, nós queremos nos entregar nas Tuas mãos nesta hora, com os nossos filhos onde quer que eles estejam, nossos familiares onde quer que eles estejam, nossos amigos ao redor do mundo, para que sejas Tu, Pai, a dar-nos o conhecimento da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade e nela é ela que nos lava, nos purifica e nos justifica como uma raça eleita, sacerdócio real. Pai Santo, nós nos entregamos nas Tuas mãos e Te suplicamos o perdão de todos os nossos pecados e faltas. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado a todos pela vossa presença. Por favor, esse vídeo vai ficar gravado aqui no TikTok e também vamos passar para o YouTube e todas as outras plataformas, Telegram, Instagram e todos os outros mais, Facebook. Vocês vão poder ter isso dentro das 2 horas a seguir e vocês podem partilhar esse vídeo. A mensagem que eu vos dei, irmãos, é específica. Jesus, na verdade, não vem do nosso reino humano, mas ele vem do reino celeste, do qual é o reino da luz. E vem para o reino das trevas, porquanto Satanás coabita conosco hoje e esse mundo está em trevas. Jesus vem para salvar e para nos levar de volta para a eternidade com Deus. Então, procurem ver esse vídeo, partilhem o quanto possível, pois que Jesus está às portas. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por todos. Estou aqui a ver nosso irmão Mavinga. Bem-vindo, Mavinga. Sejam todos bem-vindos vocês. Jay, Bangala e todos os outros. Eu não posso ver todos vocês. Por favor, esse vídeo está gravado no TikTok. Vai ser gravado daqui a pouco, dentro das 2 horas, no YouTube também. E vocês podem retirar esses vídeos e expandir. Pratiquem a palavra de Deus. Deem aos vossos amigos, colegas, para saberem, conhecerem a palavra de Deus. Amém? Eu vos deixo com muito amor e carinho e vamos estar nas lives logo à noite. Não sei onde é que vocês vão me apanhar. Qualquer uma das lives desses jovens que vamos falar sobre a situação da fome em Angola. Então, o meu trabalho hoje é unificar todas as associações angolanas registradas dentro do território angolano e que estejam a fazer o trabalho de ajuda humanitária em toda a nação. A nossa colaboração é para dar força a todo tipo de associação. E que nós aqui na diáspora, a mensagem que vai para cada um de nós angolanos é: deixem de ser orgulhosos, meus irmãos, vamos começar a ajudar. Meu conselho é que vocês ajudem com 5 libras ou 10 libras, sei lá o que for, mas ao menos que eles tenham força para dar força a quem não tem lá. Há nossos irmãos que estão a trabalhar. Ontem eu tive o privilégio de conhecer nosso irmão de pessoa, Nuno Cruz, do qual trabalha no território angolano. Tem também a sua ONG, que é a ONG que está a bulir, está a trabalhar com muito poder e entusiasmo em Angola. Ele faz o trabalho de resíduos aí, tira o sujo da nossa capital e vai pôr num lugar de reciclagem, garrafas, plásticos. Então é de louvar o trabalho dele. Qual é o trabalho do Nuno Cruz? Ele agarra os jovens que estão a ir buscar garrafas na praia, com coisas que possam ser recicladas, e ele vai e dá o dinheiro a esses jovens. Quanto mais, no preço mais alto que eles possam vender, ele paga esses jovens para não estarem a fazer grandes horas a caminhada para ir vender esses produtos. Então, Nuno Cruz é um jovem angolano que está a trabalhar nesse momento em Angola e tem também essa ONG que nós podemos sponsorizar. Meus irmãos, 1 libra é muito dinheiro em Angola.
E se vocês derem um mínimo 10 libras cada pessoa, mesmo que sejamos poucos, nós não vamos ver o mar se derramar. É uma gota no meio do oceano. Mas veremos ao menos crianças saírem da fome. Vamos ver o nosso irmão Nuno Cruz a ver crianças como está lá o Fly. Temos Angola Hunger Relief. Está lá o Fly que está a dar o seu viver, o seu dinheiro, o seu tempo nas nossas crianças em Angola. E muito parabéns ao Fly e todos os dirigentes do Angola Hunger Relief. Está aí a nossa irmã Nilza está a trabalhar e eu estou a dar difusão desses programas todos. Meus irmãos, todas as associações de Angola, registradas em Angola, devem ter nosso louvor, nosso aplauso. Então vamos colaborar. Você que está aqui na diáspora, você que diz é angolano e luta e chora pelos seus filhos, suas famílias lá, dê o seu contributo. Meus irmãos, eu estou a patrocinar neste momento mais de 6 associações. O que é que me custa a mim? 60 libras. O que é 60 libras na Inglaterra? Nada. Nada, meus irmãos. Mas em Angola são 60 mil kwanzas. 60 mil kwanzas é o salário mínimo de Angola. Para mim não é nada. Eu vou comprar uma caixa de manga, sei lá, uma caixa de banana, ainda tenho troco. Mas lá em Angola, meus irmãos, 60 mil kwanzas é muito dinheiro. A saber que o nosso salário mínimo lá são 75 mil legalmente. Ninguém ganha 75 mil. Ontem eu recebi uma chamada de Angola da nossa irmã, está lá com filhos, não vão à escola, porque ela não pode pagar propinas. E eu não posso ajudar todos, com quanto eu já ajudo desde 1995 que eu estou aqui, sozinho, estou a batalhar sozinho. Enquanto o mundo me dá de mendigo, mentiroso, sei lá o quê, o meu trabalho está a ser feito como o trabalho do Nuno Cruz, da Nilza e outros aliados nossos. Então vamos conhecer quem são essas associações, onde é que elas estão registradas, como é que elas estão a funcionar. Tem aqui o nosso irmão também que me mandou muito panfleto, muita informação. É uma associação da Nossa Senhora do Popolo, aí criada, Nossa Senhora da Graça, ok, em Benguela. Ele é meu amigo, colega, que crescemos juntos aí em Benguela. Vamos fluir nisso. Meus irmãos, vamos abraçar as lives. Vamos abraçar as informações. O tempo que nós temos é um tempo muito crítico para nós angolanos. Como nação, se você se diz, eu sou angolano, estou aqui fora da Europa, e não tem o seu contributo, não tem a sua ação, que importa que nós sejamos chamados angolanos, meus irmãos? Vamos nos unificar, vamos dar força. Ainda que vocês não tenham muito, eu ganho já da reforma, meus irmãos. Estou aqui com o Nanga, 60 anos, já estou aposentado já do trabalho há 5 anos. Então, aquilo que eu posso minimamente fazer, vou ajudando quem eu posso. Mas agora com as associações nos ficou mais fácil, porque eles estão lá. Nuno Cruz trabalha no terreno e a gente vê os vídeos que ele faz durante o dia, no trabalho que ele faz. Temos a Nilza, Angola Relief. Temos o outro jovem também que está aqui em Benguela, que estamos a trabalhar unânimos agora. Então vocês têm tudo isso na minha página de Facebook, TikTok. Vocês vão ver essas informações. Procurem ligar, procurem conhecer. Não percam as lives, porque as lives estão a dar informações. Está aí a Paloma, está a dar muita informação. A Tiago está a dar muita informação. Unifiquemos-nos nós. Vamos nos unir e fazer o bem para nosso povo, nossa Angola. Não quer dizer que nós ficamos sem responsabilidades, uma vez que estamos aqui fora de Angola. É o dever e responsabilidade nossa, meus irmãos, cuidarmos dos nossos que lá estão. Ainda que dês 1 euro, 1 libra, pouco importa. Faz o teu melhor. E se podes dar um pouco mais, dê um pouco mais. Há momentos que eu mando 150 libras, meu irmão, 200 libras. Você não tem ideias o que é 200 libras em Angola? São 200 mil kwanzas. 200 mil kwanzas, a família vai comprar o caderno, o livro, o prato, a caneca, tudo que ele pode. Ao menos estamos a ajudar uma família. É melhor do que nenhuma família. Façam o vosso melhor. É o meu apelo para vocês. Meus irmãos, vou-vos deixar.
Vão buscar esses vídeos daqui a pouco aí no Facebook, vão ser partilhados na internet, vão ser assim partidos em pedaços, mas tenham o conteúdo todo aqui no TikTok e também no YouTube. Esse vídeo todo completo vai ficar exposto aí. Ok? Um abraço a todos, que Deus vos abençoe.